Olá, boa noite. Boa noite. O STF começa a ouvir testemunhas no julgamento da tentativa de golpe de Estado. O Ministério da Fazenda aumenta a estimativa de crescimento da economia. E mantém a previsão de inflação acima da meta. O presidente do Banco Central diz que os juros permanecerão altos por mais tempo. E o Ibovespa fecha em novo nível recorde. Autoridades sanitárias investigam mais 2 casos suspeitos de gripe aviária em granjas comerciais. O governo proíbe aulas à distância em 5 cursos superiores. E nenhum pode ser 100% online. Israel autoriza a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza depois de 11 semanas. O Reino Unido se reaproxima da União Europeia 5 anos depois do início do Brexit. O Festival The Town anuncia novas atrações. E o Festival de Cannes homenageia o cinema brasileiro. O Jornal Nacional está começando. A semana começa sob o impacto da suspensão da importação de frango brasileiro por 19 países e pela União Europeia, por causa da gripe aviária. As autoridades já descartaram 3 novas suspeitas e investigam outras 4. Mas apesar do impacto comercial, o consumo de carne de frango ou ovos não traz nenhum risco para a saúde humana. O Ministério da Agricultura confirmou o primeiro foco da gripe aviária na última quinta-feira, numa granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A notícia interferiu diretamente nas exportações de carne de frango. As compras foram totalmente suspensas automaticamente pela União Europeia, China e África do Sul, de acordo com o protocolo sanitário estabelecido previamente. A China é o país que mais compra carne de frango brasileira. Só no mês passado foram quase 52 mil toneladas. Outros 9 países comunicaram a suspensão no Brasil todo. 8 países restringiram as importações, suspendendo a compra de carne de frango do estado do Rio Grande do Sul ou da região onde a gripe aviária foi registrada. As autoridades sanitárias colheram material para análise em 6 granjas com suspeitas da gripe aviária. 3 foram descartadas no fim do dia. Em Triunfo, no Rio Grande do Sul, Graco Cardoso, em Sergipe, e Nova Brasilândia, Mato Grosso. Todos em granjas familiares. Outros 4 ainda estão em análise. Em Salitre, no Ceará, uma granja familiar. 2 granjas comerciais em Ipumirim, Santa Catarina, e Aguiarnópolis, Tocantins. E a 4ª em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, uma granja doméstica. Os 2 casos confirmados no Rio Grande do Sul ainda estão em análise para descobrir a origem e a característica do vírus. O Ministério da Agricultura reforçou que o problema se restringe à carne de frango e a nenhuma outra ave, como o chester e peru. Segundo o ministro Carlos Fávaro, se em 28 dias, período da incubação do vírus, nenhum outro caso for detectado, o Brasil poderá se declarar livre da gripe aviária. À medida que o tempo vai passando, a confiança do mercado também vai começando a acontecer. Olha, não aconteceu até agora, já passou 15 dias do marco zero e não aconteceu. Muitos não precisam nem esperar os 28 dias e começam a regionalizar. No Rio Grande do Sul, 7 barreiras sanitárias estão ativas na região onde surgiu o foco de gripe aviária. Técnicos da Secretaria da Agricultura do Estado fazem uma inspeção rigorosa. São 6 barreiras de desinfecção e uma de bloqueio em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. Após a identificação do veículo, começa a desinfecção com água e produtos químicos. É um trabalho de biossegurança necessário para evitar que o vírus se espalhe. Tem por objetivo abordar veículos de risco, que são eles, veículos que carregam animais, aves, carga viva, que carregam ração, para que não haja possibilidade de circulação viral para fora do foco. Além desse trabalho nas barreiras sanitárias, as equipes de fiscalização também estão percorrendo 540 propriedades rurais aqui de Montenegro. Mais de 300 já passaram por vistoria. O sítio da Bruna é um deles. A propriedade fica a 3 quilômetros do foco do vírus. Ela contou que, por
Precaução, as galinhas da família agora estão presas. A gente fez um cercado para poder, no caso, não deixar ela muito solta, né? Só que a gente está preocupado, porque imagina, é muito perto da casa da gente, né? Outros 2 casos suspeitos estavam sendo investigados no Rio Grande do Sul. Um deles, o Ministério da Agricultura realizou o exame, que deu negativo. O outro resultado ainda é aguardado. Os funcionários que tiveram contato com as aves da granja infectada estão sendo monitorados conforme protocolo sanitário. Apenas um deles apresentou sintomas de resfriado e foi submetido a um teste. O resultado deve sair amanhã. As autoridades reforçam que o risco de transmissão para seres humanos é baixo e está restrito aos profissionais que têm contato direto com as aves infectadas. As autoridades aguardam também o resultado do teste para saber se o foco de gripe aviária em Montenegro tem relação com o registrado no zoológico de Sapucaia do Sul. O sequenciamento genético das amostras vai confirmar se há ligação entre os casos. Antes da confirmação dos 2 casos de gripe aviária, as exportações brasileiras de carne de frango foram as maiores em quase 30 anos. Clima propício, terras, espaço para as granjas, armazenamento e manejo das aves. Qualidade, quantidade e diversidade de grãos para ração e gente preparada para o trabalho. E é por isso que o Brasil tem se consolidado cada vez mais com essas qualidades e, acima de tudo, com um custo de produção mais baixo. Quando comparado o produto brasileiro, o custo de produção, com os Estados Unidos e com a Europa, nós somos muito mais baixos. É um ano de recordes para o setor. A série histórica do governo mostra o crescimento vertiginoso das exportações brasileiras de carnes de aves. Foram mais de 3 bilhões de dólares entre janeiro e abril desse ano. O maior valor já registrado para esse período. O professor de macroeconomia do IBMEC, Renato Velloni, diz que o surto de influenza aviária nos Estados Unidos ajudou o Brasil, até a doença também ser confirmada por aqui. Até um tanto irônico saber que o motivo desse crescimento no último quadrimestre foi exatamente a gripe aviária, esse surto que surgiu só que nos Estados Unidos. Então, tendo surto lá, prejudicou bastante a oferta de frango e ovos lá naquele mercado. Então, os produtores daqui passaram a direcionar os seus produtos para lá com um preço bastante interessante, um preço alto. Então, para os produtores desse mercado, estava uma situação excelente, né, dos produtores brasileiros até semana passada. Quase 40% da carne de frango exportada no mundo é brasileira. O Brasil é o maior exportador de carne de aves do planeta e tem como principais clientes a China, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Japão e o México. 5 países que já restringiram as importações por causa da gripe aviária. Na avaliação dos economistas, a produção que ia para lá deve ser direcionada para os nossos supermercados. Mais de 60% da produção brasileira de frango ficam no país. Cada brasileiro consome, em média, 45 quilos por ano. E conter a gripe aviária é questão de segurança alimentar, não só no Brasil. Muita gente não teria acesso a essa proteína ou o pulo do preço que daria pela ausência do Brasil no mercado mundial, e isso a gente já viu há anos atrás, seria quase que impossível as pessoas pobres comprar. É por isso que essa é uma preocupação do nosso setor, de poder manter os plantéis protegidos para que com isso a gente possa ajudar na segurança alimentar do mundo, não só do brasileiro. E mais uma vez a gente lembra, consumir ovos e carne de frango não oferece nenhum risco para a saúde. Todo mundo pode ficar tranquilo. A Bolsa de Valores de São Paulo bateu um novo recorde hoje, depois da divulgação de números da economia. O dia que terminaria histórico para a Bolsa começou com uma correção de expectativa. O Banco Central divulgou o IBCBR, índice considerado a prévia do PIB. A estimativa dos analistas é de alta de 0,5% em março, mas o índice cresceu 0,8%. O acumulado nos últimos 12 meses, sem os ajustes sazonais, é de 4,17%.
Não muito depois, em um evento em São Paulo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, descartou qualquer redução da taxa de juros nesse momento. Entendemos que, para uma economia que se mostrou dinâmica, como se mostrou surpreendentemente dinâmica nos últimos anos, mesmo com uma taxa de juros no patamar mais restritivo, com a inflação e com as expectativas desancoradas, como a gente está vendo, a gente realmente precisa permanecer com a taxa de juros num patamar bastante restritivo, por um período bastante prolongado. Essa é a nossa visão, então não é um tema que a gente está nos debates do Comitê de Política Monetária ainda. Na sequência, foi o governo que apresentou novos dados. O Ministério da Fazenda elevou a previsão do crescimento da economia para esse ano. Disse que a agropecuária, principalmente nesse início do ano, vai compensar os efeitos dos juros mais altos em outros setores e também o ambiente externo desfavorável. A projeção de inflação continua acima do teto da meta. Nós acreditamos que a política monetária tem efeito sobre a atividade. Isso quer dizer que a economia vai entrar em crise? Não. Isso quer dizer que a economia vai ter uma desaceleração na segunda metade do ano. Mas o que mexeu com o mercado não foram os números e as projeções só dessa segunda-feira. O movimento de hoje teve reflexos do fim da sexta-feira, quando a agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos, citando o aumento da dívida e dos juros por lá. Os analistas dizem que as dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida americana e a fala de Galípolo sobre juros altos aqui por mais tempo fizeram o dólar perder força. A moeda recuou para R$ 5,65. No ano, o dólar já acumula queda de 8,5%. O Ibovespa registrou a maior pontuação de fechamento da história, 139.636 pontos. O índice já subiu mais de 16% desde o início do ano. Já um movimento que vem acontecendo ao longo dos últimos dias, do investidor que tem predominância no mercado americano, realizando um pouco dos seus lucros e migrando para países emergentes, com destaque nesse momento justamente para o Brasil, né, que a Bolsa Brasileira vem performando melhor, inclusive, do que seus pares emergentes ao longo dos últimos meses, dos últimos dias, principalmente. O Reino Unido e a União Europeia iniciaram hoje a reaproximação, 5 anos depois do Brexit, que foi a saída dos britânicos do bloco europeu. 3, 2, 1... Depois do divórcio, por que não tentar de novo um namoro? O relacionamento entre Reino Unido e União Europeia entra agora numa nova era. Um acordo de ganha-ganha, disse o premier britânico. And this deal is a win-win. Retomar um relacionamento não é uma tarefa fácil, ainda mais para quem sabe que errou. As pesquisas apontam que os britânicos se arrependeram do Brexit, que foi a saída da União Europeia oficializada em 2020. 62% dizem que a decisão levou mais ao fracasso do que ao sucesso. E 55% afirmam que topariam voltar para o bloco. Por hora, voltar para a União Europeia não é a proposta de Keir Starmer. O acordo de hoje vai dar aos britânicos mais acesso ao mercado europeu, mas mantém o país fora do mercado único e das regras de livre circulação. O acordo prevê redução de barreiras sanitárias no comércio de alimentos e bebidas. Estende a autorização para que empresas europeias pesquem em águas britânicas, o que levantou críticas da oposição no Reino Unido. E a retomada de programas de intercâmbio universitário. O espírito do tempo também forçou a reaproximação. Os Estados Unidos, com Donald Trump, já avisaram que a Europa não pode mais depender da proteção militar americana. A guerra da Ucrânia trouxe o temor de que a Rússia queira invadir mais países. O acordo prevê que os britânicos participem de projetos de defesa da União Europeia. Também há parcerias para combater crime organizado e imigração ilegal. O governo britânico avalia que a proposta vai baratear a comida no continente e injetar 9 bilhões de libras na economia do país. Depois do divórcio difícil, eles voltam para o mesmo barco diante da maré de crises, guerras, tarifaços. Estamos virando uma página, declarou a presidente.
Presidente da Comissão Europeia, estamos abrindo um novo capítulo em nosso relacionamento único. A seguir, o governo proíbe aulas à distância em 5 cursos superiores. O governo federal modificou as regras para o ensino à distância. Cursos de direito e da área de saúde foram excluídos. Terão que ser presenciais. Os cursos que são 100% à distância serão proibidos. Pelo novo formato, o EAD terá pelo menos 20% de carga horária presencial ou em tempo real, com aulas online e interação entre o aluno e o professor. Cada disciplina deverá ter pelo menos uma avaliação presencial. O decreto do governo também criou uma nova modalidade dentro do ensino à distância, que foi chamada de semipresencial. Nesse caso, pelo menos 50% da carga horária total terá que ser online e presencial, como estágios ou atividades em laboratório. O restante poderá ser de conteúdos gravados. No presencial, até 30% das aulas poderão ser gravadas. Antes eram 40%. 5 cursos serão obrigatórios somente na presencial: medicina, direito, odontologia, psicologia e enfermagem. As faculdades terão até 2 anos para se adaptar ao novo formato. Segundo o MEC, quem já está matriculado em cursos à distância não terá mudanças até se formar. Foi o crescimento explosivo dos cursos à distância que passou a preocupar o governo. Em 2023, último censo da educação superior, mais de 77% do total de vagas da graduação eram à distância. Em 10 anos, esse número aumentou mais de 10 vezes. A qualidade do ensino à distância foi outro fator que pesou na decisão de impor novos limites. A avaliação do ensino superior mais recente, também de 2023, verificou o desempenho de 692 cursos EAD. Apenas 6 conseguiram a nota máxima. A especialista em educação, Cláudia Costin, defende que a modalidade atende parte da população que não consegue ir à faculdade, mas ressalta que as atividades presenciais também são importantes para a formação de algumas profissões. É uma preocupação em nós termos uma política de ensino superior mais adequada, ter uma regulação do ensino superior mais adequada que permita construir qualidade. Quer dizer, não dá para continuar formando enfermeiros com a maior parte da carga horária à distância, formando advogados, profissões que demandam prática, que demandam uma solidez na formação e, sobretudo, um contato humano. A Polícia Civil do Amazonas prendeu hoje uma falsa médica. Sofia Livas de Moraes Almeida se dizia pediatra especializada em doenças cardíacas, mas tem formação em educação física. E ela chegou a receitar medicamentos de tarjeta a crianças usando o carimbo de outra médica. Sofia pode responder por crimes como falsidade ideológica e charlatanismo. O governo anunciou hoje que vai retomar, a partir de sexta-feira, as contratações de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas que estavam suspensas desde o último dia 8. A liberação dos valores só vai ser permitida com biometria, para comprovar a identidade de quem fizer o empréstimo. A Justiça tornou réus os 2 homens que abordaram e assassinaram o ciclista Vitor Medrado, perto do Parque do Povo, no Itaim Bibi, em São Paulo, em fevereiro. Vitor nem teve tempo de entender que estava sendo assaltado. Morreu em consequência de um tiro no pescoço. Jefferson de Souza Jesus e Eric Benedito Veríssimo fugiram com o celular da vítima e vão ficar presos preventivamente enquanto respondem por latrocínio. Depois de 10 meses foragido, o homem que atropelou e matou uma pessoa que tinha acabado de se casar se apresentou à polícia no Rio. Vitor Belarmino chegou à delegacia acompanhado de advogados.
Em julho do ano passado, ele fugiu depois de matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro. Segundo as investigações, Vitor estava em alta velocidade e é réu por homicídio doloso. Significa que ele assumiu o risco de matar alguém. Um policial civil morreu durante uma operação para fechar fábricas clandestinas de gelo no Rio. José Antônio Lourenço integrava a força de elite que dava apoio à operação e foi baleado na cabeça. O tiroteio foi perto de uma escola. E provocou o fechamento da linha amarela, uma via expressa. Fiscais interditaram uma fábrica de gelo. A polícia prendeu 5 traficantes, apreendeu drogas e munição. No mundo ideal, cidadãos não seriam obrigados a viver no fogo cruzado de bandidos e policiais. Mas no mundo real, as trocas de tiros são uma rotina assustadora e ruidosa em muitas comunidades do Rio de Janeiro. Como é a rotina de uma mãe e dos filhos dentro de uma favela quando começa o tiroteio? É muito complicado, desesperador. Na hora que começa, aí ele até fala, pô, pô. Aí ele, mamãe, tô com medo. Aí eu vou, pego ele. Às vezes que o tiro parece dentro de casa, mas não, com o eco que faz o tiro, as crianças ficam com o maior medo. Fica sempre tremendo muito. Também chorando às vezes, porque é um dia muito difícil para todo mundo. Os sons dos tiros geram traumas e atrasos no desenvolvimento das crianças que vivem em favelas. Entre as atípicas, com transtorno do espectro autista, por exemplo, a situação é mais grave. Elas têm hipersensibilidade auditiva. Para tentar diminuir os impactos da violência urbana na vida de todas as crianças, uma mãe aqui do Complexo do Alemão está distribuindo fones com abafadores acústicos de alto poder de isolamento como esse aqui. A ideia é que elas, pelo menos, não escutem os sons dos tiros. Eu vi a minha filha, Maria, tendo que ficar reclusa dentro de um quarto, com aqueles ventiladores antigos, muito barulhentos, mais o ar-condicionado ligado, para a gente tentar diminuir os sons da guerra. Tanto com as guerras com as operações policiais, tanto com as guerras entre facções e tanto com baile funks, com sons muito altos. E eu comecei a botar força para conseguir doações desses abafadores para crianças de periferia e de favelas. Você observa retrocesso no comportamento deles quando acontecem tiroteios? Sim, ele fica se tremendo. E ela fica calada, não quer brincar. O neurocirurgião Pedro Pierro é médico voluntário e acompanha as crianças no projeto. A gente chega a perder meses de evolução, porque uma vez que houve esse desequilíbrio, muitas vezes tem que aumentar a medicação, parar a terapia, quer dizer, ter um atraso no desenvolvimento e muitas vezes até um retrocesso. Não pode ser comum, é uma violação de direito, né, dessas crianças. O abafador ele deveria ser para sons normais. Eles, quando forem usar um transporte público, numa conversa de adultos, numa festa, não para sons de guerra. A seguir, o STF começa a ouvir testemunhas no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Israel autoriza a entrada de ajuda humanitária em Gaza depois de 11 semanas. Começou hoje, na primeira turma do STF, a fase de depoimentos do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Esse grupo inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. A Procuradoria-Geral da República indicou 5 testemunhas de acusação. 4 foram ouvidas hoje. Os depoimentos não puderam ser gravados, mas jornalistas assistiram à sessão.
Os 5 ministros da primeira turma participaram da audiência. Alguns acusados do núcleo crucial acompanharam por videoconferência, entre eles o ex-presidente Bolsonaro, o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o ex-candidato a vice na chapa, general Braga Neto. Em um dos depoimentos, Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, falou sobre os bloqueios da PRF no segundo turno da eleição presidencial, principalmente no Nordeste. Ele disse que ouviu uma ordem do então diretor de operações da PRF, Jairlon Henrique Moura, para que a inteligência do órgão atuasse para reforçar abordagens a ônibus e vans. Abdiel afirmou que estranhou a ordem e que ouviu do então diretor que estava na hora da PRF tomar lado, que tinha que fazer jus das funções de direção e que aquilo era uma determinação do diretor-geral. O último a prestar depoimento foi o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Freire Gomes falou sobre a reunião no fim de 2022, em que Bolsonaro teria apresentado, segundo ele, um estudo sobre o GLO, Estado de Sítio e de Defesa, instrumentos que estão previstos na Constituição, mas não respaldam uma tentativa de ruptura institucional. O general afirmou que estava focado na lealdade de ser franco ao presidente do que pensava e que o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, também foi contrário a qualquer coisa naquele momento. E que, como foi enfático, que ele se lembra que o ministro da Defesa General, Paulo Sérgio Nogueira, ficou calado e o almirante Garnier, então comandante da Marinha, apenas demonstrou o respeito ao comandante-chefe das Forças Armadas, que ele, Freire Gomes, não interpretou como qualquer tipo de conluio. Na fala, o ministro Alexandre de Moraes advertiu o ex-comandante do Exército. Moraes considerou que Freire Gomes se contradisse em relação ao depoimento à Polícia Federal. Em março do ano passado, Freire Gomes afirmou que ele e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita, pelo que se recorda, que o então comandante da Marinha, almirante Garnier Santos, teria se colocado à disposição do presidente da República. Hoje, Moraes afirmou que o general ou havia falseado na PF ou estava falseando na audiência. Freire Gomes respondeu afirmando que com 50 anos de exército, ele jamais mentiria. Moraes voltou a questionar Freire Gomes, relembrando trechos do depoimento à PF. E o ex-comandante confirmou cada um dos pontos do depoimento, inclusive que viu o documento da minuta do golpe nas mãos do ministro da Defesa, mas que não leu. E que no dia da reunião, o almirante Garnier, como citou Moraes, continuava à disposição do presidente. Essa primeira leva de audiências está prevista para acabar em 2 de junho. São ouvidas mais de 80 testemunhas relacionadas ao chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, que tem 8 réus. O ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados próximos. Até agora, a primeira turma já tornou réus 21 dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Eliana, boa noite. Boa noite, Ana Paula, Bonner e para você. Amanhã o sol predomina do norte do Paraná a Rondônia, passando pelo centro do Maranhão e até o Espírito Santo. Em grande parte de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, a umidade do ar fica abaixo de 30%, que é a metade do ideal. A mesma situação nas outras regiões em amarelo, que incluem Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em laranja, em Goiás, no oeste da Bahia e do sul do Piauí ao do Tocantins, fica mais seco ainda. E esquenta. 35, 34, 33 graus em Palmas, Teresina, Cuiabá e no Rio. Em Goiânia e Campo Grande, 30 em São Paulo, 29. Em Belo Horizonte e Brasília, 27 e 26 graus. Amanhece frio em Brasília, Goiânia, BH e São Paulo. Temporais estão previstos do norte do Rio Grande do Sul ao oeste de Santa Catarina, do extremo norte do Brasil ao litoral do Maranhão e em parte do sertão nordestino.
onde o mapa está vermelho, tem possibilidade de chover até 80 milímetros, o que é muito. E pode chover mais ainda na faixa roxa do litoral da Paraíba ao de Sergipe. Como choveu muito nos últimos dias, há risco de inundação e deslizamento, principalmente nos pontos em laranja e vermelho, de Pernambuco e de Alagoas. Maceió deve ser a capital mais chuvosa amanhã, com 120 milímetros. Em um dia, quase um terço do que choveu no mês. E a média mensal de chuva já foi superada. As consequências foram estas: deslizamentos que atingiram casas. Algumas famílias perderam tudo. Cerca de 200 pessoas tiveram que sair de casa em todo o estado de Alagoas. No Recife, em João Pessoa, também já choveu muito nesse mês e amanhã são esperados mais 90 milímetros. Em Aracaju, 70, é muita coisa também. Em Natal e São Luís, 45, 40 milímetros. Nas capitais do norte, chove menos, mas também é chuva forte. Em todas essas áreas, a tendência é chover mais ao longo da semana. No sul e em São Paulo, as instabilidades aumentam um pouco com uma frente fria e vai esfriar de novo. Em Porto Alegre, mínimas de 11 graus na quinta e na sexta-feira. Em São Paulo, máxima de 22 no fim da semana. Ana Paula e Bonner. Até amanhã. Obrigado, Eliana. Israel autorizou a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza depois de 11 semanas de bloqueio. As primeiras entregas ao território palestino foram de comida para bebês e outros produtos básicos. Depois, mais alimentos e remédios devem entrar na faixa de Gaza. A região vive uma crise humanitária profunda. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que impôs o bloqueio porque o grupo terrorista Hamas estava saqueando os carregamentos de ajuda. O governo israelense vinha dizendo também que o bloqueio anunciado no início de março era uma forma de pressionar o Hamas a libertar os reféns. Ontem, o gabinete do primeiro-ministro declarou que permitiria a entrega de uma quantidade básica de comida para a população. No vídeo divulgado hoje, Netanyahu declarou que Israel planeja tomar o controle de toda a faixa de Gaza e que as Forças Armadas estão trabalhando para garantir que todos os civis tenham acesso à ajuda e que os terroristas não recebam nada. Netanyahu disse que para derrotar o Hamas sempre houve uma condição, tanto do ponto de vista prático quanto político: não atingir um estado de fome. Benjamin Netanyahu reconheceu que alguns dos principais aliados de Israel disseram que não poderiam lidar com imagens de fome em massa. Representantes dos Estados Unidos vinham demonstrando desconforto com o bloqueio da entrada de alimentos ao território palestino. Aqui no Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer definiu a situação na faixa de Gaza como intolerável. Inaceitável foi a palavra escolhida pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa. A França, ao lado do Canadá e do Reino Unido, ameaçou impor sanções se Israel continuar com as ofensivas militares e não aumentar a entrega de ajuda para Gaza. O chefe do Escritório das Nações Unidas para Assistência Humanitária, Tom Fletcher, afirmou que o carregamento liberado hoje por Israel é uma gota no oceano. Segundo as forças israelenses, 5 caminhões entraram em Gaza nesta segunda-feira. O Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou que logisticamente seria impossível liberar todos os caminhões ao mesmo tempo e que o objetivo é ampliar a distribuição. No mesmo dia em que autorizou a entrada de ajuda, Israel fez novas operações contra o Hamas. Mais de 40 pessoas morreram, segundo equipes de saúde do grupo terrorista. As forças israelenses ordenaram a retirada de milhares de moradores da região de Khan Yunis e prometeram um ataque sem precedentes. Esse palestino desabafou: "Nós somos civis inocentes e desarmados e não temos para onde ir." O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se manifestou numa rede social sobre a doença dele. Biden ontem confirmou que está com câncer de próstata avançado e metástase nos ossos. Ele agradeceu o apoio recebido, falou também em nome da esposa. Biden escreveu: "O câncer atinge todos nós. Como muitos de vocês,
Jill e eu aprendemos que somos mais fortes nas dificuldades. Obrigado por nos darem força com amor e com apoio. O presidente Donald Trump telefonou hoje para os líderes da Rússia e da Ucrânia. Depois, disse que os dois lados da guerra começariam imediatamente a discutir um cessar-fogo, mas nenhum dos países confirmou as negociações. O russo Vladimir Putin só disse que iria sugerir um memorando de acordo de paz. E o ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que está avaliando fazer uma reunião com Estados Unidos, países europeus e a Rússia num território neutro, como Turquia, Suíça ou o Vaticano. A seguir, as novas atrações do Festival The Town. E as homenagens ao cinema brasileiro no Festival de Cannes. O presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, encaminhou um documento ao Supremo Tribunal Federal em que manifesta desistência de assumir o cargo. Na eleição do novo presidente da CBF, no próximo domingo, o único candidato é Samir Chaoudi, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol. Ele tem o apoio de 25 das 27 federações e de 10 clubes. O Festival The Town anunciou hoje novas atrações. Os rappers Travis Scott, Don Toliver e Felipe Rett vão se apresentar no palco Skyline no dia 6 de setembro. No palco Miss Lauryn Hill fará um show ao lado dos filhos, que são netos de Bob Marley. Tem ainda Matuê, Cabelinho e Carol com K. Dia 13, Glória Groove. E no dia 14, Ludmilla. O The Town é dos dias 6 a 14 de setembro em Interlagos. A venda de ingressos começa em 27 de maio. Na França, o Festival de Cinema de Cannes está homenageando as produções brasileiras esse ano. O maior e mais antigo festival de cinema do mundo é sinônimo de brilho e glamour. Estrelas em ascensão, a velha guarda de Hollywood, um ponto de encontro todo mês de maio para a nata da indústria cinematográfica mundial. 2025 é o ano do Brasil, escolhido o país de honra dessa edição. Uma vitrine para os nossos talentos. E são muitos. Mariana Brennan recebeu o prêmio Women in Motion Emerging Talent, que reconhece o primeiro longa de ficção de diretoras estreantes. A atriz Nicole Kidman também foi homenageada por seu compromisso em avançar o trabalho das mulheres no cinema. Manas é uma produção da Inquietude, em parceria com o Globo Filmes, Canal Brasil, Pródigo e Fado Filmes. Estreou esse mês no Brasil, depois de 10 anos de pesquisa sobre o abuso sexual de meninas e adolescentes na ilha de Marajó, na região norte do país. Eu acho que eu pude dar voz a essas mulheres e meninas e é uma realidade, a realidade da violência de gênero. Ela é infelizmente universal, né? O Manas conta uma história que acontece no Marajó, no Rio Tajapuru, mas a gente sabe que exploração sexual infantil acontece no mundo todo. Um filho do Nordeste brasileiro também foi destaque em Cannes. O cineasta, cronista e crítico social Cacá Diegues, frequentador assíduo do festival, que morreu em fevereiro, aos 84 anos. A vida e obra de Cacá, dedicada a pensar e narrar o Brasil, virou um documentário da Coqueirão Pictures, em coprodução com Globo Filmes, Globo News, Cinedoc, Raccord e do Alto Produções. O filme foi exibido na mostra Cannes Classics e concorre ao Olho de Ouro, o principal prêmio do festival para obras de não ficção. Os diretores Lírio Ferreira e Karen Harley falaram sobre a originalidade de Cacá Diegues. Eu acho que os grandes mestres do cinema francês fizeram a cabeça de Cacá e Cacá generosamente fez as cabeças.
tivemos alguns encontros com o Kaká antes de filmar com ele, então voltar a conviver com o Kaká foi um grande presente. Assim, ele foi o Kaká que me botou no cinema e não só a mim, toda uma geração. O Kaká, né, sempre foi muito generoso e trouxe os jovens sempre para perto da obra dele. E ainda tem mais. Um longa brasileiro ambientado durante a ditadura militar concorre ao principal prêmio de Cannes, a Palma de Ouro. É O Agente Secreto, do cineasta Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura. Os dois amigos de longa data levaram o frevo para o tapete vermelho. E depois da sessão de estreia, o filme foi aplaudido por mais de 10 minutos. Ser selecionado em competição para o Festival de Cannes, você está entre os melhores filmes do mundo, né? Em termos de criatividade, de potencial comercial e artístico. O Festival de Cannes é sinônimo também de negócios. Em paralelo à competição oficial, acontece o Marché du Film, onde estamos. É o maior mercado de cinema do mundo. Reúne 14 mil profissionais, 400 só do Brasil. São diretores, produtoras, executivos, roteiristas, distribuidoras, todos vendendo histórias brasileiras e possibilidades de coproduções internacionais. Uma forma de conhecer o que está sendo produzido no mundo e fortalecer parcerias. Historicamente, a Globo é a maior parceira do cinema brasileiro. A gente teve muitos filmes vencedores nos principais festivais do mundo. Manas em Veneza, Último Azul em Berlim. Ainda estou aqui no Oscar. Esse é o ano do Brasil. A gente vê o nosso povo representado na tela. Isso é muito gratificante. A cineasta Carolina Jabor anunciou aqui em Cannes que vai dirigir o novo filme original Globoplay, numa coprodução com Star Original Productions, o selo da Disney para produções nacionais. O longa, uma adaptação do romance No Jardim do Ogro, de Leila Slimani, vai ser estrelado por Alice Braga. Em uma palestra sobre o audiovisual brasileiro, o diretor de conteúdo da TV Globo, Gabriel Jacome, destacou a riqueza do país para criar grandes histórias de apelo internacional. A nossa cultura é a nossa potência, a nossa diversidade é o nosso diferencial. Mas eu acredito que a gente ainda pode evoluir no sentido de entender que isso é indústria, isso é negócio, isso gera empregos, isso gera receita, isso faz o nosso Brasil crescer. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.